Olá, internautas! Pastor Jonias, lição da revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel. O tema desse primeiro trimestre é fidelidade. Já estudamos todas essas lições, lição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estamos na penúltima lição, lição 12, fidelidade em tempos de crise. Lembrando-vos que, se você acessar o site www.missãoindoconfinsterra.com, você vai encontrar as lições postadas e comentadas antecipadamente, para você absorver algum conhecimento a mais. Você que é líder de escola bíblica dominical, que é professor, que é superintendente, e mesmo que é aluno e quer absorver alguns conhecimentos e passar para a sua classe, para a sua igreja, é só acessar esse site. O pastor Jonias, este amigo que vos fala, estará comentando e postando antecipadamente essa lição de hoje, fidelidade em tempos de crise, lição 12, está direcionada para o dia 22 de março de 2015. Texto áureo: se mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Esse é um provérbio tirado lá do capítulo 24, versículo 10. Verdade aplicada. Inevitavelmente, todo ser humano poderá ser visitado por manifestações súbitas, seja no plano físico, psicológico ou espiritual, que demandará dele uma fé além das palavras. Objetivos da lição: desfazer o falso pensamento de que o justo não enfrenta crises e contratempos. Muitas pessoas pensam que, por ser justo, não vão ter dificuldades na vida, não vão se deparar diante de situações de adversidade. Isso não é verdade. Aqui no objetivo 2, compreender que, por mais que coisas ruins afluam contra o justo, no fim de tudo dará certo. Embora circundados por adversidades e males dos mais diversos, no final tudo contribuirá para o bem daqueles que temem ao Senhor. E no 3 aqui, instruir como agir e como reagir às vicissitudes. Vicissitudes são contratempos, adversidades, existenciais da vida. Textos de referência em Jó, capítulo 1, 17 a 20. A palavra de Deus deixa claro que não há quem escape das perplexidades desta vida. Mesmo os mais abnegados e dedicados servos de Deus enfrentam crises e contratempos. Nós, nesta lição, vamos encontrar o modelo, o arquétipo de fidelidade, que é Jó. Ele faz parte do triunvirato de Deus, os 3 homens que permaneceram fiéis. Noé permaneceu fiel na pregação, Jó permaneceu fiel na tribulação, na provação, e Daniel permaneceu fiel na oração. Provavelmente este patriarca viveu ou foi contemporâneo de Israel quando do cativeiro egípcio. Só que os 12 filhos de Israel ali no cativeiro e ele na terra de Uz, lá na Arábia. No capítulo 1, versículo 1, nós vamos encontrar este homem, este patriarca vivendo em Uz, uma cidade na Arábia. Jó é modelo na Bíblia Sagrada. Ele chegou a razoar diante de Deus e dizer: pesa-me, ó Deus, em balanças fiéis, e vê se há em mim algum caminho mau. E nesta lição nós iremos aprender, baseado no arquétipo Jó, que mesmo em meio aos torvelinhos, em meio às tribulações, às provações, os dissabores, as decepções, nós poderemos ser fiéis a Deus. Temos aqui imagens deste patriarca que foi submetido às mais reversas tribulações e provações que um ser vivo pode experimentar. Ao longo desta lição vamos ver sua esposa, que poderia ser sua amiga, foi uma das maiores decepções da sua vida. Os seus amigos, cada um emitindo um juízo de valor alheio à sua realidade. Temos Jó na lepra, no pó e na cinza, perdeu todos os seus bens, seus filhos, e ficou doente. Mas mesmo em meio a tantas tribulações e provações, ele foi fiel. Aleluia. No ponto 1,
fiel, ainda que os relacionamentos estejam afetados. A fé deve triunfar sobre todas as questões da vida. A existência humana é composta de relacionamentos interpessoais, nos quais poderemos sofrer acusações ou mesmo indiferenças daqueles que fazem parte de nosso círculo mais íntimo. E mesmo assim, sermos fiéis. Ponto 1. A intolerância dos familiares. 2. As acusações dos amigos. E 3. O desprezo dos circunstantes. Vamos aqui no ponto A intolerância dos familiares. Nas situações mais críticas da vida, que menos precisamos é de alguém que agrave nossa angústia nesses momentos. A família deve se tornar nosso chão, mas nem sempre isso acontece, como foi o caso de Jó. A intolerância dos familiares. Em meio a angústias e atribulações, precisamos de pessoas, membros de nossa família, que possam nos pegar na mão. No caso de Jó, foi o contrário, pegaram no seu pé. No dia a dia que vivemos em tempos contemporâneos, constantemente, quando estamos mergulhados em tribulações, provações de sabores, doenças e coisas congêneres, nós encontramos sempre aqueles que pegam em nosso pé, ao invés de pegar na mão. As acusações dos amigos. Amigos se conhecem nas horas das necessidades. Há um famoso pensador que diz que enquanto estamos bem, os amigos nos conhecem. E quando estamos em situação de adversidade, conhecemos os amigos. As acusações dos amigos. Nós vamos ver a teologia inadequada aplicada pelos amigos de Jó. Jofar, Bildade, Eliú, estes amigos que deixaram a desejar. Uma das lições que aprendemos quando inseridos nas adversidades é identificar quem são nossos verdadeiros amigos. O famoso pensador John C. Collins afirmou essa assertiva que vos falei há pouco. Na prosperidade, nossos amigos nos conhecem. Nas adversidades, conhecemos os amigos. O desprezo dos circunstantes, respeitado e honrado, desprezado e zombado pela sociedade. Essa era a situação de Jó, quando inserido na crise aflitiva. Todos aqueles que estavam ao seu lado tinham um juízo de valor errôneo. Um homem que veio em Uz, na Arábia, rico, respeitado, patriarca extraordinário, passou a ser zombado, criticado, tido como ninguém. Isso pode acontecer em nossa vida, mas a nossa fé precisa estar acima de tudo, acima de todas as circunstâncias da vida. E mesmo os circunstantes, aqueles que estão no momento dessa circunstância tão calamitosa, nós precisamos ter uma fé viva e estar acima de tudo. No ponto 2, fiel. Ainda que as perdas pareçam irreparáveis, a rapidez e imprevisibilidade de acontecimentos na vida de Jó somente evidenciam como as coisas dessa temporalidade são transitórias. O dia de festa transformou-se em dia de luto. Precisamos saber como enfrentar. Aqui a mulher de Jó disse tudo aquilo era culpa de Deus, mas Jó não aceitou e resistiu a todo aquele sofrimento. Sua companheira blasfemou. Isso pode acontecer na nossa vida como obreiros, como homens de Deus, lutando na causa santa, pela causa santa, em terras ínvias, e momentos de adversidade poderão se aproximar de nós, e mesmo a nossa própria esposa, nossa própria companheira, nossa tornezeleira pode nos decepcionar, mas a nossa fé precisa estar acima de tudo, como Jó serviu de modelo. A separação das pessoas que amamos. O ponto 2.1 é muito complicado esse momento, quando perdemos consanguíneos, e Jó se encontrou nessa situação. Perdeu seus filhos, mas por mais dolorosa que seja a morte, é uma realidade, e paradoxalmente
É diante da perda que nosso coração tende a ficar melhor. Aleluia. Precisamos saber conviver com essa situação. Quando perdemos um ente querido, quando perdemos nossos filhos, amigos. No ponto 2, a perda dos bens materiais. Jó perdeu os seus bens, perdeu os seus pertences, os seus cabedais. Ele ficou desprovido de tudo. Quando uma tempestade abateu e destruiu sua casa, suas propriedades, quando os inimigos avassaladores saquearam seus bens, mesmo assim Jó se manteve incólume quanto à espiritualidade e à fé. Aleluia! Meu caríssimo internauta, quero vos categorizar nesse ensejo. Quando a tempestade bater, quando você perder os bens materiais, quando você perder os cabedais aqui da terra, saiba que o Senhor ainda está contigo. Saiba que a tua fé precisa estar acima de tudo. Nossa fé precisa se posicionar além de todas as coisas terrenas. Quando perdemos amigos, quando perdemos pessoas consanguíneas, quando perdemos bens materiais, quando perdemos tudo, a nossa fé precisa estar acima de tudo. Aleluia. No 2:3, a irrefutável realidade das enfermidades. Jó se encontrou enfermo, uma lepra na sua pele. Ele rapou sua cabeça, foi pro pó e para cima, emagreceu, ficou tipo um peregrino e doente. No ponto 3, como manter-se fiel mesmo ante as instabilidades da vida? Nem sempre é fácil compreender o agir de Deus, mas o discernimento de sua palavra e a convicção de que Deus sempre quer o melhor para nós nos manterão estáveis frente às vicissitudes da vida. Manter as convicções estabelecidas. Convicções. Embora a palavra fé não apareça no livro de Jó, ela transparece na vida e no comportamento dele ante a crise que se instalara em sua vida. Suas convicções sobre Deus e sua bondade não foram estremecidas. Em Jó capítulo 19, versículo 23, vamos encontrar isso. Jó nos ensina que onde a sabedoria de Deus se manifesta como incógnita, o único caminho a ser seguido é o da fé. No capítulo 11, versículos 6, aliás, o capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Estes homens foram indignos para o seu tempo, avançados demais na espiritualidade e se posicionaram acima das vicissitudes, das adversidades. No ponto 3.2, não aplicar a teologia da causa e efeito na vida. Essa teologia foi uma teologia equivocada, aplicada pelos amigos de Jó. Bildade, Zofar, Eliú, esses amigos aplicaram a teologia da causa e efeito. Ou seja, segundo eles, a causa de tudo é o pecado. E uma vez doente, toda doença é oriunda do pecado. E muitas vezes não é isso. Não é assim. A teologia da causa e efeito. Eles asseveraram que Jó estava doente por ter cometido pecado. Cada um estabeleceu um juízo de valor. Aí temos os amigos de Jó. Zofar, Bildade, Eliú, estes amigos que estabeleceram um juízo de valor equivocado, aplicando a teologia da causa e efeito. Eles, Jó, estaria assim enfermo, porque havia cometido pecado. É assim, meus amigos.
Quando nos encontramos em situação de adversidade, não temos amigos. Os amigos nos apresentam com uma sentença cabalística, tentando nos incriminar e dizer que estamos mal diante de Deus. Quando a doença bate, quando o infortúnio acontece em nossa vida, todos nós estamos suscetíveis a infortúnios, a adversidades, a doenças. A Bíblia diz: o que sucede ao justo, sucede ao injusto. Aliás, o tema do livro de Jó é porque sofre o justo. Para um aperfeiçoamento, para uma lapidação, para uma melhoria. Não aplicar a teologia da causa e efeito. Isso está ocorrendo muito nos tempos presentes. Pessoas que estabelecem o juízo de valor, sentencia como se fosse dono de toda a verdade, quando nos encontramos mal. No ponto 3.3, compreender a soberania divina. Jó não atribuiu ao diabo a causa de suas aflições, como muitos costumam fazer. A certeza da soberania divina deu-lhe serenidade para adorá-lo no dia da perplexidade. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, disse a sua esposa. A pessoa que está ali ao seu lado e que ele mais esperava uma palavra de conforto. Ele disse como uma louca: faz tu, o Senhor Deus, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, Jó, como nós estamos precisando nos tempos presentes de homens como Jó. Estamos precisando de homens que sejam lapidados e que permaneçam fiéis nos momentos de provações e de adversidade. Precisamos de Jó nos tempos odiernos, quando as provações, quando os torvelinhos batem, quando nós somos assolados, quando somos provados, quando os nossos amigos estabelecem um juízo de valor equivocado, quando os nossos amigos estabelecem a teologia da causa e efeito, precisamos permanecer fiéis. Aleluia. Aleluia! Eu não sei o que você está passando, meu caríssimo internauta, na sua congregação, na sua igreja, na sua família, na sua casa. Uma coisa eu posso te dizer neste ensejo: permaneça fiel, porque o Senhor é fiel a ti. Permaneça fiel mesmo diante das situações de adversidade, porque o Deus que nós servimos é Deus vivo, é Deus no céu e na terra. Quando tudo parece mal, Ele pode nos encaminhar na senda do bem. Bendito seja o seu nome. Vamos aprender com Jó a lição da fidelidade. Fidelidade em tempos de crise. Aleluia. O Senhor é soberano. Ele está sobre todas as coisas. Ele olha com sua visão meticulosa, detalhista. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe tudo. Atribuir a Jó esta teologia da causa e efeito, como fizeram os seus amigos, é equivocar-se. A simultaneidade de acontecimentos trágicos que sobreveio na vida de Jó não o tornou uma pessoa amarga. Ele foi vítima das incompreensões, sofreu grandes prejuízos e ainda assim não perdeu a amabilidade com o próximo e mostrou-se fiel a Deus. Todo aquele desencadear de aflições que sucedeu em sua vida serviu-lhe de prova e aperfeiçoamento. Jó saiu da crise mais fortalecido, mais lúcido sobre Deus e sobre si mesmo. Mesmo fora das fronteiras da compreensão e do amor fraternal dos parentes, amigos e conhecidos, Jó sabia com quem podia contar: Deus. Oh, aleluia! Nesta lição, tiramos a conclusão. Podemos inferir que existem homens que podem se manter fiéis mesmo em tempos de adversidade.
acima de tudo precisa estar a nossa fé. A lição nos encaminha que mesmo emaranhado nas mais amargas situações terrenas, perdendo filhos consanguíneos, familiares, perdendo riquezas, cabedais materiais, casas, perdendo tudo, precisamos ainda assim manter-nos fiéis a Deus, porque a nossa fé está acima de tudo. Aleluia.